Eu já uso IA generativa desde que ela começou a aparecer mais para o grande público. Eu não sou da área de tecnologia, mas eu sempre fui um entusiasta. Para mim sempre foi fácil aceitar tecnologias novas. E com a IA não foi diferente. Logo que eu enxerguei o que ela possibilita. Num primeiro momento eu até me maravilhei mais com o que ela fazia, mas eu não conseguia enxergar bem a aplicação para isso. Mas com o passar do tempo eu fui aceitando, fui enxergando melhor em como aplicar, fui pensando mais. Por algum tempo eu até deixei ela meio de lado e depois eu voltei a procurar maneiras de aplicar ela no meu negócio. Recentemente eu sinto que eu estou passando para uma nova camada de conhecimento de IA generativa. Eu estou conseguindo implantar ideias que eu tinha antes, mas não sabia como fazer. E de modo geral eu ainda não sei, mas a IA está me ajudando. E eu estou fazendo coisas hoje que para muitas áreas de tecnologia são banais, são ridículas. Mas na minha área, tenho certeza que pouquíssimas pessoas, pouquíssimas empresas estão fazendo o que eu estou fazendo, da maneira como eu estou fazendo. Eu estou criando algumas soluções que para mim, algumas semanas atrás, pareceriam mágica. E com certeza por bastante tempo para a maioria das pessoas no meu mercado ainda vai parecer. E aí, eu estava há poucos dias falando com uma amiga sobre isso, e eu falei para ela que eu também estava programando uma IA para atender clientes para algumas funções específicas, alguns tipos de negociações. E aí ela refletiu: nossa, como é triste, né? As pessoas vão perdendo esse contato humano com o passar do tempo. E aí quando ela me falou isso, na minha cabeça os pontos ligaram. Eu vinha enxergando o cloud, pensando, já enxergava o ChatGPT antes, mas agora eu estou usando mais o cloud. Eu acho interessante acompanhar a linha de raciocínio dessas IAs, como elas vão chegando às conclusões, vão pensando para nos responder o que a gente pergunta. E aí, conforme eu vou observando, às vezes eu paro para observar o cloud lá pensando, eu vou me dando conta do padrão de pensamento dele. E aí quando essa amiga falou isso, eu logo pensei, mas até uma negociação, ela tem padrões. Existe um escopo de argumentos de clientes. E isso não é só para minha área, isso é para qualquer área. Existe um escopo onde 99% dos argumentos, das objeções de clientes no momento de alguma venda, é ali que elas vão estar. Vai ter 1% que sempre vai ter alguém que vai ter uma dúvida diferente, enfim. Mas a maior parte esmagadora do processo pode ser padronizada. E aí eu me dei conta, muitas coisas, muitos momentos parecem abstratos, mas esse abstrato muitas vezes é só uma embalagem. E aí hoje eu me questiono se todo o abstrato na verdade não é informação comprimida. Vamos pegar, por exemplo, a questão da criatividade. Há quem diga que a IA, na verdade, ela não tem criatividade. Ela é só um compilado de informações, e de fato ela é. Ela foi alimentada com muitas informações, e ela, quando a gente pede uma imagem para ela e ela vai gerar uma imagem, ela gera uma imagem com base no compilado de informações que ela viu. Mas o ser humano não é assim também? E olha a viagem que eu pensei agora. Quando a gente pensa em abstrato, muitas vezes a gente pensa em arte, e aí eu logo penso naqueles quadros, como se alguém tivesse pegado o pincel e feito assim, ó. E muitas delas alguém fez isso. Isso supostamente é abstrato. Essa é uma arte abstrata, né? Mas, e se a pessoa, ela pegar a mesma quantidade de tinta naquele pincel, o mesmo pincel, ela conseguir calcular a exata mesma força, supondo que isso fosse verdade, porque a gente sabe que isso é, até onde eu acredito, impossível. A pessoa conseguir calcular a força que ela usou. E aí vamos supor que ela faça 10 vezes isso. Ela usou o mesmo ângulo exato, daqui até aqui, com a mesma quantidade de força, com tudo exatamente igual em 10 vezes. E aí ela fez isso 10 vezes. Até 10. E isso é um que o robô poderia fazer. Essa arte é abstrata? A maneira de ele pintar é abstrata? Provavelmente nas 10 vezes a pintura vai sair diferente. Ela não vai ser igual em todas as vezes. Mas e aí, o que define se isso é abstrato ou não? O robô consegue fazer uma arte abstrata dessa forma? Se a IA consegue juntar um monte de histórias, se a IA ela foi alimentada com o Senhor dos Anéis, os livros, foi alimentada com os livros do Harry Potter e sei lá, com os livros do Witcher, o jogo. E ela cria uma história que tenha orcs, que tenha bruxos e que tenha um personagem principal que o trabalho dele é caçar monstros. Ela criou com base nisso. Essa IA está copiando essas obras que ela leu? Como é que a gente sabe se ela está se baseando ou não? Ela está sendo criativa? Antes da gente continuar, se tu gosta de estimular a tua mente com análise crítica, com reflexões sobre a vida, provocações, já se inscreve aqui no canal que eu tenho certeza que tu vai se encontrar aqui. Viaja comigo numa ideia aqui. Um GPS, ele não entende o que é uma cidade, assim como um ser humano entende. Ele não entende o que é São Paulo. Ele não sabe se São Paulo é perigosa, se é segura. Talvez ele não sabe se é uma cidade grande ou pequena. Ele só vê ruas, ele vê trajetos. Ruas, na verdade, são linhas para ele. Ele só sabe que algumas daquelas linhas, elas têm uma direção, algumas têm duas. E ainda assim ele consegue executar muito bem a função de nos guiar para onde a gente quer ir, do ponto aonde a gente se encontra.
Com base nisso, então eu me pergunto, será que o abstrato realmente existe? E o que acontece quando a gente aprende alguma coisa nova, uma área nova? É tudo muito abstrato, a gente não consegue enxergar ligações entre as coisas, mas o tempo passa e a gente começa a aprender, a saber por partes como aquilo funciona, a gente vai entendendo a jornada e a gente vai fazendo a ligação de pontos e aquilo deixa de ser abstrato e vira um conhecimento sólido. O que era abstrato vira óbvio. Eu vou te deixar com mais um questionamento. Só dá o like no vídeo, por favor, ainda, se tu não deu. Se uma máquina consegue reproduzir cada vez mais os comportamentos humanos, significa que a máquina está ficando mais humana? Ou significa que a gente está descobrindo que aquilo que a gente considerava humano era só padrões o tempo todo? Te vejo por aí.